Começando. Deixa eu organizar um filtro aqui por conta da luz. Muito bem. Bom, começando aqui pontualmente às 7h59. Eu tô aqui no Instagram. Hoje eu tô aqui no Instagram do Entre Elas Salvador, da Luana Farias, que é a idealizadora. Ela me convidou aqui para trazer um conteúdo muito top para vocês. Eu sou a Alessandra Camilo, eu sou mentora de negócios, eu mentoro profissionais que estão ligados ao desenvolvimento humano, coaches, terapeutas e treinadores. Então a minha especialidade é ajudar profissionais do desenvolvimento humano a estruturarem os seus negócios, a faturar de 150 a 250 mil por ano, seguindo uma metodologia. Seguiu a metodologia certinho, dá tudo certo. E deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. O que a gente vai falar hoje, né? Como eu mentoro o negócio, eu tô sempre focada em trazer conteúdos voltados para resultados, tá? Conteúdos voltados para resultados. E a gente vai falar sobre construção de visão de um futuro atraente. Então, quando eu tenho uma visão bem clara de um futuro atraente para mim, o que acontece? Eu consigo ter mais clareza e eu consigo seguir um caminho com mais firmeza para poder atingir esse objetivo. Então, quando a gente fala de visão de um futuro atraente, o que acontece? Esse é um dos 5 pilares da metodologia do Tony Robbins. O Tony Robbins, ele usa uma metodologia de 5 passos para o sucesso. Deixa eu desligar aqui que tem alguma coisa tocando aqui no meu computador. Pronto, desliguei. E então, assim, a metodologia dele tem 5 passos para o sucesso. Eu vou falar com vocês sobre visão de um futuro atraente, como é que eu construo a visão de um futuro atraente. Dentro da construção de visão de um futuro atraente, o que eu vou ter? Eu vou ter muito mais clareza sobre o que eu preciso fazer e isso vai me ajudar a ter mais resultados, tá? Todo o exemplo que eu vou citar aqui para vocês, ele vai estar focado na visão de um resultado financeiro, eu tô aqui com as minhas anotações que eu vou seguir, eu vou guiar vocês aqui em algumas perguntas. Então, assim, se você tá comigo aqui ao vivo ou se você vai assistir a live depois, é importante que você tenha aí com você caneta e papel na mão para depois você poder seguir, né? Eu vou guiando você aqui nas perguntas, eu vou te orientando e aí depois você vai responder isso com calma. E o que eu quero? Eu quero que você faça isso ainda esse ano. Se você fizer isso ainda esse ano, você já entra, né? Simbolicamente a gente vira o ano, então você já entra janeiro bem estruturado. Então vamos lá. Qual que é uma premissa que a gente tem que trabalhar? O limite do nosso negócio, né? O limite do nosso negócio dentro do empreendedorismo somos nós mesmos. Quantas vezes a gente não tem um passo a passo para poder cumprir algo, para a gente poder atingir um objetivo e a gente simplesmente não consegue fazer, né? Às vezes eu falo assim, a questão é que a pessoa não quer fazer. Algumas pessoas, ok, talvez elas não decidem fazer, mas outras elas até querem fazer e elas não conseguem. Então, quanto mais a gente vai tendo clareza, principalmente sobre a nossa parte comportamental, a gente vai destravando no caminho. Então, a gente começa a executar e as coisas começam a acontecer. Então, vamos lá. Quando a gente fala da visão de um futuro atraente, o que acontece com a visão de um futuro atraente? Visão de um futuro atraente é algo que eu começo a fazer agora. Então, a visão de um futuro atraente, ela está ligada a um estilo de vida que eu tenho hoje. Então, quando eu consigo ver um futuro atraente, seja no faturamento para o meu negócio, quanto eu quero estar faturando no decorrer de um ano, poderia ser até numa visão pessoal, quantos quilos a menos, né, eu quero para mim, quanto eu quero guardar de dinheiro. Então, assim, eu tenho um número na mão, então eu tenho uma visão, eu tô vendo nesse futuro o quanto eu vou estar faturando, né, no decorrer de um período, ou mesmo quanto eu vou ter faturado em dezembro de 2020. Então, a primeira ideia que eu preciso ter é essa. A segunda é que, como eu tô vendo esse futuro atraente, é importante que eu já comece agora. Então, eu já sou a Alessandra que fatura R$500 mil no ano, que faturou R$500 mil dentro de um ano, que faturou R$500 mil dentro de um ano. Então é como se eu já colocasse para todo o meu sistema, né? Eu começo a agir hoje, né? É o agir como se fosse.
Então, hoje eu já estou sendo essa Alessandra que vê esse futuro atraente e eu começo a agir a partir disso, né? Porque muitas vezes tem um auto-engano no comportamento da gente, que é assim, eu olho para algo que eu quero lá no futuro, né? E só que essa visão não é atraente. Então, assim, o alinhamento de metas, ou eu acho que isso só vai acontecer. O faturamento de 500 mil, 200 mil, 100 mil, não sei qual é esse seu número, menos 10 quilos, menos 5 quilos, menos 20 quilos, qual é esse seu objetivo? Ele começa, na verdade, agora. É agora que ele começa. Tô vendo a galera chegando aqui. Bom dia, gente. Bom ter vocês aqui. Então, o futuro atraente, ele começa a partir de agora. Essa é a primeira visão, é a primeira clareza que a gente precisa ter, que eu já preciso agir hoje como alguém que já tem aquilo que tá na minha visão de futuro atraente. Qual é o segredo da visão de futuro atraente? Ela chama-se estilo de vida. É o meu estilo de vida no hoje, é o que eu estou fazendo hoje, que já é a primeira pecinha, que já é o primeiro tijolinho dessa visão de futuro atraente. Quanto mais essa visão de futuro ela é atraente, mais energia eu tenho para começar a viver ela a partir de agora. Então, assim, visão de futuro atraente, ela tá entre os 5 pilares, né, os 5 pilares da metodologia que o Tony Robbins ele usa para falar sobre sucesso. Alessandra, mas por que nós só estamos falando de uma aqui nessa live? Nós estamos falando de uma porque não daria tempo, nós teríamos que ficar aqui praticamente o dia todo para falar de todas elas, mas porque essa daqui ela é primordial e ela já tira você de onde você está, ela te dá uma baita clareza e ela já coloca você alinhado. E se você trabalhar só com ela, porque os outros 4 pilares eles sustentam a visão de futuro atraente. Então, se você só fizer esse exercício, você já vai ter um baita ganho aí na hora de você atingir os seus objetivos. Então, assim, a gente vai começar o exercício, eu vou colocar as perguntas aqui para vocês, eu vou bem direto ao ponto, eu não vou ficar aqui numa live gigantesca com vocês, eu vou colocar o exercício para que depois vocês já possam colocar ele em prática. O que é colocar ele em prática? Você vai responder todo esse questionário, você vai responder algumas perguntas aqui que eu vou colocar para você, você vai fazer isso num momento bem tranquilo, você vai fazer escrevendo, não é digitando, você vai fazer escrevendo e você vai entrar em contato aqui com essas perguntas que eu vou colocar aqui para você. Então, eu anotei aqui, eu vou te guiar nas perguntas. Se você não tiver agora aí com lápis e papel disponível, com caneta e papel disponível, não tem problema, depois você faz o exercício, depois você volta aqui na live e você faz o exercício. Então, assim, eu comecei aqui agora esses 10 minutinhos, 8 minutinhos contextualizando, né, contextualizando para você o que é a visão de futuro atraente, o quanto ele vai te trazer de clareza, o quanto é importante, né, a qualidade da visão de futuro atraente que eu tenho e o quão importante é eu entender que a minha visão de futuro atraente, ela começa exatamente agora, porque visão de um futuro atraente nada mais é do que um estilo de vida alinhado com aquilo que eu tenho como objetivo. A visão de um futuro atraente, ela é sustentada por nossas identidades. Dentro de nós temos várias identidades, né? A gente utiliza um jargão aí muito comum no mercado, que é a questão de falar, você tem que ter o teu mindset alinhado, né? Mas na verdade não é apenas um mindset, é toda uma estrutura, né? É toda a sua identidade. E ela não diz somente sobre o que você pensa, ela também vai qualificar a questão da sua energia, a questão da sua própria alimentação, qualidade de sono. Então, vários elementos, eles formam uma identidade. Se essa identidade for fraca, o resultado é fraco. Se essa identidade for forte, o resultado é forte. Eu vou introduzir um pouquinho aqui o tema identidades para você, de forma que você consiga fazer todo o exercício, para que você já sinta mudança, para que você já sinta essa própria energia aí no seu corpo, esse vigor, esse vigor mental, para você poder atingir aí o objetivo que você vai colocar aqui. Então é assim, a gente vai começar o exercício. Outra coisa que tem que ficar clara aqui pra gente é a seguinte, somos nas grandes coisas assim como somos nas pequenas, né? Então, às vezes a pessoa, ela quer mudar o mundo, ela quer fazer uma coisa muito grande, né? Mas ela não acorda de manhã e arruma a cama dela, por exemplo, né? Então, às vezes você quer construir uma meta muito grande, você tem um objetivo gigantesco, só que o que está acontecendo com você? Você não está cumprindo coisas
pequenas, né? Coisas cotidianas. Então, se você quer ser grande em algo grande, seja grande em algo pequeno, porque o que você está dizendo para o seu sistema? Que você é uma pessoa que você vai lá e faz, que você é uma pessoa que você constrói coisas grandes da junção de coisas pequenas. Então, o que nós vamos colocar aqui no exercício? Eu quero que você tenha estipulado aí para você qual que é a sua meta para os próximos 60 dias. Então, você pode colocar aí metas para os próximos 60 dias. E se você quiser colocar uma meta menor ainda, você pode colocar 30 dias. Então, assim, se você consegue cumprir o ciclo do que eu trouxe aqui para você para 30 dias, ou se você consegue cumprir esse ciclo para 60 dias, depois vai ficar mais fácil você desenhar esse ciclo, seja ele para 1 ano, seja ele para 2 anos, seja ele para 5 anos, seja ele para 10 anos. Então, primeira coisa que você tem que definir aí é uma meta, um objetivo, uma visão de futuro atraente que está ligada a uma meta que eu quero que você pense que seja para 30 ou para 60 dias. Alessandra, que tipo de meta eu vou colocar aqui? A meta que você vai colocar aqui, ó, nós estamos falando de negócios, nós estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando do desenho da visão de um futuro atraente. Então, em termos de negócios, a visão de um futuro atraente, ela está 100% ligada a faturamento. A visão de um futuro atraente dentro de um negócio, dentro do empreendedorismo, ela está 100% ligada a faturamento. Por quê? Porque faturamento é o que evidencia que você tem um negócio. Se você acha que você tem um negócio, mas você não está faturando, você não está vendendo, você tem alguma coisa, mas que não necessariamente é um negócio. Porque o negócio é o quê? O negócio é essa troca. Eu gero valor para você, eu gero valor para a sua vida, e você, em troca disso, me devolve o quê? Dinheiro. E aí, com isso, eu vou construir, eu vou crescer o meu negócio, eu vou viver, enfim, eu vou usar isso para alguma coisa. Então, o que caracteriza que eu tenho um negócio, que eu estou no movimento de um negócio, é que eu estou gerando receita financeira para ele. Tenha isso em mente, tenha isso aí dentro de você. Nesse momento, a gente não está falando se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, mas a gente está entendendo que o quê? Que eu estou construindo algo, e esse algo que eu estou construindo, ele está valendo essa troca do dinheiro. Então, primeiro objetivo, nós vamos olhar para a visão de futuro atraente, com foco no empreendedorismo, com foco no negócio. Então, assim, qual que é a sua meta financeira para daqui 30 ou daqui 60 dias? Então, você vai colocar um número aí. Eu quero faturar nos próximos 60 dias 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 5 mil, 3 mil. Você vai colocar uma meta financeira. Com essa meta financeira, vai ter uma quantidade de clientes. Então, por exemplo, eu quero faturar 10 mil com 5 clientes. Eu quero faturar 10 mil com 30 clientes, porque eu tenho um produto ou serviço que custa X, enfim, cada um vai ter o seu número aí. Então, você olhou lá para 30 ou 60 dias, tá? E aí você achou esse número. Você achou um número de faturamento e você achou um número de quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas e número de faturamento, estou falando da visão de futuro atraente com foco no negócio, empreendedorismo e negócio. E aí eu tenho que olhar para o dinheiro, quanto eu quero faturar. Por quê? Porque eu estou construindo uma visão, eu sei o que eu estou indo buscar. O que eu estou indo buscar? Eu estou indo buscar clientes para o meu negócio. Então, ok, você foi lá, você já anotou aí, você já está com isso aí na sua cabeça. 10 clientes, 10 mil reais para, por exemplo, 31 de janeiro, né? Não tá nem 30 nem 60 dias, mas assim, eu quero fechar o mês de janeiro com esse faturamento. Então, ok, você colocou esse faturamento. E aqui a gente já começa a construção de visão, porque você já tá vendo um número de faturamento, de dinheiro, e você já tá vendo um número de pessoas. Segunda pergunta, lembra que eu falei para vocês? Construção de visão de futuro atraente, ela tá ligada ao estilo de vida. Quem sustenta um estilo de vida? Quem sustenta um estilo de vida é a nossa identidade, ou as várias formas de identidade. Ah, a Kelly acabou de chegar aí. Bom dia, Kelly. É assim que eu vou fazer essa construção. Então, eu tenho a meta financeira, quantidade de clientes, visão de futuro atraente para o negócio, que está focada em dinheiro. Para eu atingir isso, eu preciso ter um estilo de vida, e esse estilo de vida é sustentado por identidades. Nós temos várias identidades. Ok. Segunda pergunta que eu quero que você anote aí é assim, ó.
Para você chegar nesse objetivo, lembrando que estilo de vida, identidades e visão de um futuro atraente, para você chegar nesse objetivo, que é a visão de futuro atraente, de onde vem, ou melhor, perguntei assim, ó, de onde vem a sua força? De onde vem a sua força? Então, Alessandra, tô aqui agora, e aí a pergunta é, Alessandra, de onde vem a sua força? Qual é a história da Alessandra daqui para trás? Qual é a história da Alessandra desse presente para trás? Muitas vezes a gente acha que empreender é começar algo do zero. Você não começa do zero. Você tem um histórico muito forte aí dentro de você. O que é esse histórico? É o seu lastro, são as suas experiências e as suas especialidades, né? Então a gente tem talentos e especialidades, né? São coisas que a gente faz rápido e mais fácil. Experiência, a quantidade de vezes que eu já fiz determinadas coisas. E lastro tem tudo que eu estudei. Tem a minha história de vida, tem a minha história familiar. Então eu quero que você coloque aí, né, de onde vem essa força? O que você pode, por exemplo, o que eu, Alessandra, colocaria? Eu colocaria assim, poxa, eu já atendi com que eu objetivei de meta, de faturamento, quanto eu quero faturar nos próximos 30 ou nos próximos 60 dias, dentro da minha mentoria, com os meus clientes de mentoria de negócio, eu vou colocar, poxa, de onde vem a minha força? Eu já atendi mais de 400 empreendedores e empresários. Olha que força tem isso. De onde mais vem força da Alessandra? A Alessandra é administradora de empresas. A Alessandra teve um histórico, uma experiência muito bonita dentro do corporativo. A Alessandra, ela tem um histórico familiar, de muito crescimento, de muitas histórias, de muita união com a família. Todos nós temos, né? Pode ter sido desafio, pode ter sido as coisas de sucesso. É tudo que tá ligado à nossa história, tudo que nos traz força, e às vezes foi uma superação e às vezes foi um resultado, às vezes foi um caminho bonito que veio acontecendo e você trouxe disso. Então os clientes que eu já atendi, a faculdade que eu já fiz, a experiência que eu tive no mundo corporativo, eu começo a olhar para tudo isso, né? A pós-graduação que eu fiz, todos os cursos que eu já fiz, todas as horas de atendimento, as mais de 300 aulas que eu tenho gravada e mentorias dentro do canal do YouTube. Então você começa a olhar para tudo aquilo que vem de você e muitas vezes a gente esquece de olhar. Então senta e começa a escrever tudo que você já fez. Se você já escreveu um livro, se um artigo seu foi sucesso, coloca tudo. Por quê? Isso, só de eu estar contando aqui toda a minha história, isso vai fazendo o quê? Isso vai trazendo energia pra gente. Então você não tá empreendendo, não é porque você não teve resultado nos últimos tempos, como as coisas aconteceram, que você não, se você tem que olhar para o seu, que você não pode, que você não deve, muito pelo contrário, você deve olhar para aquilo que vem, né? Para aquilo que vem com você, para aquilo que tá com você. Então na primeira pergunta você colocou a meta financeira de curto prazo. Por que de curto prazo? Porque somos nas grandes coisas assim como somos nas pequenas. E na meta de curto prazo, o que acontece? A gente tem que ficar bem alinhado, bem direcionado para poder cumprir isso, porque se você atinge essa meta que você colocar para 30 ou para 60 dias, olha o que você está dizendo pro seu sistema. Você dá muita musculatura para ele. Aí você aprende a trabalhar uma visão de futuro atraente de algo maior. Então, assim, a meta, e na segunda é de onde vem a força. Você vai anotar várias coisas no seu lastro, né? Você tá aqui no seu momento presente, do seu momento presente para trás, tudo que vem do seu lastro, e coloca tudo ali, coloca a faculdade que você fez, os cursos que você fez, o que você estudou, as experiências, os seus cases de sucesso, o sucesso que você teve em outras áreas, né? Porque a gente vai falar de experiências, a gente vai falar de talentos e as nossas próprias histórias, sejam elas de sucesso, sejam elas de superação. Ok, escreve bastante, escreve, que você vai ver que de repente brotam coisas assim que você vai lembrar. De repente você vai lembrar assim, nossa, na adolescência eu era uma super líder de equipe, eu já fazia isso dentro do meu grupo de amigos, e eu lembro que eu juntava lá, eu fazia as rodas de conversas para trocar ideias. Isso que eu tô falando pra vocês era uma coisa meio que eu fazia. Vamos falar de música, vamos falar de arte, vamos falar da vida. Eu montava grupos assim, eram grupos diferenciados dentro do próprio colégio, porque isso não era uma coisa muito comum.
Cara, isso traz o quê? Isso traz força pra mim quando eu tenho que fazer o quê? Quando eu tenho que hoje me reunir aqui com vocês, quando eu tenho que hoje, enfim, me reunir numa aula, me reunir num bate-papo, me reunir num workshop. Por quê? Porque isso está em mim, está onde, Alessandra? Está no meu lastro. Então capricha aí no seu lastro, né? Terceira pergunta. Depois que você entrou nesse ponto, né, completamente visceral, né, porque você vai trazer, assim, muita força nisso, você vai colocar assim, ó, já que a gente colocou uma meta financeira e essa meta financeira está ligada à venda de algo, né, um produto ou serviço, a terceira pergunta é: onde o seu cliente está? Onde esse seu cliente está? Se você colocou que você quer fechar 10 clientes, você colocou 5 clientes, 50 clientes, onde esse cliente está? Por que eu preciso saber onde esse cliente está? Porque onde esse cliente está é onde você vamos colocar a força, que a gente respondeu aí na pergunta 2. É onde eu vou colocar toda essa força. Onde esse cliente está? Alessandra, onde o seu cliente está? O meu cliente está onde? O meu cliente está na rede social. O meu cliente pode estar na indicação dos clientes que eu já atendo. Então eu posso fazer uma ação dos clientes que eu já atendo, pedindo indicação para eles. Ele está na rede social online. Esse cliente, ele pode estar onde? Numa rede social presencial, no momento que eu decido fazer alguma parceria com alguém, percebe? E assim, ó, tudo que a gente está fazendo aqui, nós não vamos colocar muitas coisas. Então, por exemplo, onde o seu cliente está? Você vai colocar aí no máximo 3. Então, assim, onde o seu cliente está? Está dentro de indicações. Onde o seu cliente está? Ele está dentro da rede social online e ele está dentro de parcerias no mundo presencial. Não coloca muita coisa. Somos nas pequenas coisas, somos nas grandes coisas, assim como somos nas pequenas coisas. Os nossos resultados, eles vêm de quando nós temos a habilidade de focar no essencial. O que acontece hoje? Hoje o conteúdo, a gente tem um excesso de conteúdo gigantesco. Se você não blinda a sua atenção, você, ao invés de ser uma pessoa que conhece mais, você é uma pessoa mais confusa. Então, quando eu aprendo a trabalhar com mais foco no essencial, eu começo a fazer isso também em outras áreas da minha vida. Então, aqui, onde o cliente está, porque é onde eu vou usar toda essa minha força, ó, porque o que eu já fiz, né? Eu já trouxe toda essa energia para mim, eu trouxe todo o meu histórico para entender que o que? Alessandra, você não está começando do zero, você tem uma essência aí para trás, você tem um lastro aí para trás. E aqui onde o cliente está, eu vou colocar 2 ou 3 pontos. E se a gente está falando de meta financeira, a gente está falando de meta de clientes, essas 3 coisas que eu falei aqui para você, que elas são usadas para mim, elas podem ser usadas aí para você. Aí olha que interessante, agora a gente está na quarta pergunta. A primeira foi a meta, a segunda foi o lastro, de onde vem a força. A terceira pergunta é onde o cliente está, que é onde eu vou usar toda essa força do lastro. E onde o cliente está, eu vou colocar aí 2 ou 3 pontos para onde eu vou olhar, né? E aí a quarta pergunta é: o que é essencial para o sucesso da meta? O que é essencial para o sucesso da meta? Eu já sei onde o cliente está, eu coloquei lá 2, 3 pontos. O que é essencial que eu faça para eu chegar nesse objetivo, para eu chegar nessa meta? E aqui a gente vai usar a regra de Pareto, né? 80% dos nossos resultados, eles vêm de 20% dos nossos esforços. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que literalmente dar foco para isso. Eu tenho que olhar pro essencial. Então, quando eu olho pro essencial, quando eu vou lá e sou certeira naquilo que eu estou fazendo, ao invés de eu usar 10, 20 estratégias, eu uso uma, eu uso 2 e eu vou bem direcionada ali, então é fazendo muitas vezes aquele mesmo que eu vou potencializar o resultado. Então, o que é essencial para o sucesso? Então, digamos que eu coloquei lá, eu coloquei que eu vou trabalhar melhor, eu vou trabalhar indicações dos meus próprios clientes. O que é, se eu pegar esse tópico, se eu pegar o tópico onde eu tô falando aqui, que eu vou trabalhar indicação dos meus clientes, eu vou fazer o seguinte: eu não vou simplesmente falar assim, ó, eu vou pegar, eu vou mandar vou colocar todos os meus clientes numa lista de transmissão e vou mandar um áudio para ele. Oi, cliente, aqui é a Alessandra Camilo e eu quero saber se você tem algum cliente para indicar para mim. Percebe? Eu fiz uma ação, mas essa ação foi essencial. Para essa ação, eu usei a regra de Pareto. Eu tô sendo bastante certeira. Então, assim, inicialmente eu tive uma ideia
que eu entendi como essencial, que era mandar um áudio na lista de transmissão para todas as pessoas que foram meus clientes. Eu vou colher um resultado. Mas digamos que eu fale assim, caramba, eu tô com Pareto na cabeça, eu tô com essencial na cabeça e eu quero que essa meta dê certo. Porque a minha visão de futuro atraente para isso é, se eu conseguir fazer isso em 30 e 60 dias, depois eu vou ter algo maior lá na frente, depois eu vou conseguir construir algo maior. Olha só como eu começo a qualificar, eu falo assim, bom, eu vou mandar, ao invés de grupo, eu vou mandar individual. Eu vou lá, eu vou pegar a Luana aqui, vou falar, Luana, a gente passou aí um semestre juntas, como foi pra você? Diz pra mim, ó, eu tô me relacionando. E o certo não é eu tomar essa decisão só no momento que eu quero a indicação. O certo, se eu tô pensando no essencial, eu tô com a Luana a jornada toda. Eu tô entregando pra ela a jornada toda, pra que lá na frente haja o quê? Uma troca, uma reciprocidade por parte dela. E não uma Alessandra que chega lá no final e pede algo pra Luana, mas alguém que constrói junto com a Luana algo maior. Então eu vou fazer, ao invés de eu pegar e colocar a Luana junto com outras muitas pessoas aí numa lista de transmissão, eu vou fazer um contato com ela. Eu vou fazer um contato direto com ela. Aí eu vou fazer um contato por WhatsApp. Mas eu posso qualificar ainda mais. Eu posso pedir permissão para ela no WhatsApp se a gente pode bater um papo de 15, 20 minutos online, ou se eu posso tomar um café com ela. E aí, presencialmente, eu vou conversar com ela, eu vou explicar para ela o projeto, eu vou contar, eu vou ver o que ela acha. E a partir dali, pode sair uma indicação. Vocês percebem? Lista de WhatsApp para todo mundo, para um grupo lá, uma lista de transmissão para um grupo, um áudio somente personalizado para Luana, ou um momento que eu agendo uma reunião, um bate-papo com a Luana, eu compartilho com ela sobre essa minha ideia, esse processo da indicação, o que ela acha, se ela tem alguém, e ela decide ali comigo. Então assim, ó, 80-20, eu vou ter mais sucesso na ação 1, que foi em massa, na ação 2, que foi quase personalizada, já foi quase personalizada, né? Foi individual, mas não foi tão personalizada, ou nessa ação 3. Poxa, na ação 3 você vai ter muito mais sucesso. Ela vai consumir de mim mais tempo, mais energia, mas olha o quanto eu qualifico isso. Por quê? Porque a Luana, ela participa, né? Ela participa disso comigo, ela constrói isso comigo. E eu tô muito ali, eu tenho muito clara ali a minha visão de futuro atraente, né? Eu quero que o resultado aconteça. Eu não fico usando uma estratégia fraca ou uma estratégia aleatória, percebe? Aí é o outro ponto que eu coloquei. Então eu coloquei lá indicação de clientes. E aqui eu tenho um bom exemplo. O outro exemplo, rede social. O que eu vou fazer na rede social? Vou fazer um post por semana, vou fazer 3 posts por semana, ou eu vou fazer post todos os dias, eu vou colocar uma quantidade regular de vídeos, eu vou fazer lives, percebe como vai mudando? Então assim, eu vou qualificando, eu vou crescendo. Então o que é essencial? É essencial que eu faça isso. Por quê? Quando eu coloco uma estratégia mais refinada no qual eu preciso seguir para atingir o objetivo, o que vai acontecer comigo é assim, ó, pode ser que dentro disso, por exemplo, eu possa pensar assim, caramba, mas eu sou uma pessoa muito travada nos vídeos. Então, como eu coloquei lá que eu vou fazer um post por dia, eu vou colocar 3 vídeos por semana, eu vou fazer uma live por semana, talvez eu precise colocar aqui como essencial, assim, eu preciso da colaboração, da contribuição, eu preciso contratar alguém, eu preciso fazer passar por um processo de desbloqueio, passar por um processo de coaching, enfim, cada um vai entender aí o que pode ser melhor aí para você seguir o caminho para você destravar naquilo, porque você já entendeu que aquela estratégia é importante, que você tá com aquela limitação. Então você coloca como essencial buscar respostas para que você possa seguir com aquilo. Né? Então aqui a gente colocou estratégia de indicação e estratégia de rede social. E aí, o que é essencial para que isso aconteça com qualidade na rede social? O que é essencial para que na indicação isso aconteça com qualidade? E o que é acontecer com qualidade? É eu olhar para a minha visão de futuro atraente, que é lá a meta de X de faturamento de clientes e eu poder atingir. E aqui você também não vai colocar 5 atividades, 10 atividades, percebe? Você vai colocar aqui, ó, 2, 3 atividades que são essenciais. Ah, mas eu preciso das outras 8 ou 10 coisas. Ok, você precisa
mesmo. Só que você só vai partir para a próxima depois que você cumprir estes 2 ciclos. Qual que é o ciclo? Visão de futuro atraente numa meta de curto, médio prazo, né? De curto prazo, aqui na verdade a gente tá falando, né? 30, 60 dias é curto, considerado um curto prazo. E aí você vai entender o que é essencial. Por quê? Quando você gira esse ciclo, quando você entende essa dinâmica, você ganha musculatura para fazer algo maior. Então, ok, estamos claros aqui com relação ao que é essencial, né, para o sucesso. Coloquei aqui o 4º ponto, tá? Olha que interessante, a meta que a gente... Agora a gente vai entrar na 5ª pergunta. A meta, ela tem lá, meta financeira, quantidade de clientes e quantidade, né, faturamento. Isso é uma meta que a gente chama, ela é uma meta de resultado. Uma meta financeira, ok? Ela é uma meta de resultado, ok? A Lu tá dizendo aqui, leva essa aula pro YouTube. Tá bom, Lu, vou levar. Gratidão pela dica, adorei. Pra onde... Então, a 5ª pergunta é, você vai responder assim, ó. Pra onde estou olhando? Pra onde eu estou olhando? Ai, que pergunta confusa, eu vou explicar. Pra onde estou olhando? Pra onde esse resultado vai me levar? Meta financeira, que tem que ser a meta do negócio, que é uma visão de futuro atraente, ela é resultado, ela é dinheiro. A gente não quer o dinheiro pelo dinheiro. Quando eu trago isso, para onde eu tô olhando? Para onde eu tô olhando no meu futuro atraente? Aqui eu tô olhando para uma meta de transformação. Cara, se chegar no final de janeiro, eu tiver atingido lá o meu faturamento de 10 mil, 10 clientes, eu vou sentir segurança. Olha só a transformação. Eu vou sentir uma Alessandra mais segura. O que mais eu vou sentir? Eu vou sentir que o método que eu coloquei aqui, que eu aprendi da visão de futuro atraente, funciona. Que quando eu pego um método do começo ao fim e eu sigo e eu faço, ele funciona. Olha a força transformacional que isso tem. Eu vou sentir uma Alessandra segura. Porque desses 10 mil, eu vou ter mais 3, 4 mil que eu vou poder reinvestir. Eu vou estar mais segura porque eu cumpri com as minhas obrigações financeiras. Eu vou estar mais reconhecida, porque dessas 10 clientes eu ganhei 3 excelentes depoimentos, né? Dentro dos primeiros passos que a pessoa deu. Talvez em 30 dias você ainda não tenha um depoimento. Talvez, tá? Porque muitas pessoas se transformam nos primeiros dias, nos primeiros contatos com você e elas imediatamente já mandam um depoimento ali transformacional para você. Então você vai ter, quando você está olhando, né, visão de futuro atraente, eu estou falando de resultado financeiro, porque ele é uma trilha, ele é por onde eu vou caminhar, e o resultado transformacional. Então eu estou pegando meio que a razão e o sentir. Né? Eu tô pegando resultado, as metas elas têm foco em resultado financeiro e dentro de negócio isso é primordial, senão eu não tenho um negócio, e o resultado de transformação. Quando eu atinjo esse resultado, qual é a transformação que ele gera em mim? Então a pergunta, para onde eu estou olhando, é a transformação que eu vou sentir, não só no resultado, né? Mas ao longo dessa jornada, ao longo do momento que eu tô vendo isso acontecer. Por quê? Porque aqui eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a conexão emocional. Visão de futuro atraente é o estilo de vida. Eu começo ele a partir de hoje. Eu já começo a sentir. Eu já começo a sentir os primeiros movimentos, certo? Eu vou me sentir contribuindo, né? Eu vou me sentir contribuindo. Caramba, eu tô conseguindo colocar minha mensagem no mundo. Eu tô conseguindo ter sucesso como coach. Eu tô conseguindo ter sucesso como professora. Eu tô conseguindo ter sucesso como manicure. Eu tô conseguindo ter sucesso como dona de uma franquia, como uma treinadora, como uma terapeuta. Não importa onde você tá, você começa a sentir. Porque assim, ó, todo processo que ele é visceral, ele vai trazer resultados mais rápidos, né? Ele vai trazer. E a gente precisa ter sempre essa junção lógica, racional, com essa junção emocional. Como é que eu faço isso? Sempre focando no essencial. Todo excesso é uma destruição. Todo excesso é uma destruição. Então, quanto mais eu tenho uma construção de visão de futuro atraente, extremamente atraente, quanto mais eu tô focado no essencial, quanto mais eu sei o que eu quero, eu sei por que eu quero, eu sei o que esse resultado ele gera em mim, quais são as transformações, qual é o resultado financeiro que ele gera em mim, o que esse resultado financeiro traz para mim,
mais músculo eu vou ter, com mais força eu vou potencializar e eu vou chegar no resultado, né? Eu gosto muito daquela frase que diz o seguinte, ó: resultados extraordinários, eles vêm de pessoas comuns. Resultados extraordinários vêm de pessoas comuns, mas vêm de pessoas comuns que elas sabem para onde elas estão indo, que elas estão focadas, que elas não param em distração, que elas estão em volta de pessoas que estão agregando valor para elas em relação a isso, que estão guiando, que estão ajudando, né? Como que tá o seu ciclo íntimo? Como que tá o seu ciclo íntimo familiar? Como está o seu ciclo íntimo aí nos seus negócios, no empreendedorismo? Qual é o seu ciclo íntimo aí na sua rede social? Quantas pessoas você segue aí no Instagram? 10 mil? 5 mil? 1000? É muita gente, entendeu? Então, quanto mais você reduz o seu olhar com foco naquilo que você precisa no momento, melhores resultados você vai ter, ok? Então a gente passou a pergunta 5, agora nós vamos para a pergunta 6, né? Quem em mim, a gente já veio falando um pouquinho de identidades, né? Quem em mim está dentro deste projeto? Quem em mim, quem na Alessandra está dentro deste projeto? E aqui a gente inicia, aqui a gente está fazendo uma pergunta sobre identidades. Então, por exemplo, a Alessandra, que no final de janeiro quer faturar 10 mil reais com 10 mil clientes, qual é a identidade da Alessandra que precisa estar nela para atingir esse objetivo? Percebe? Qual é a identidade? E nós temos várias identidades. Então, por exemplo, a Alessandra tem uma identidade brincalhona. A Alessandra tem uma identidade estudiosa. A Alessandra tem uma identidade vendedora. Opa, peraí, se você tá falando em metas, se você tá falando em quantidade de clientes, não adianta eu trazer a Alessandra brincalhona, não adianta eu trazer a Alessandra brincalhona, não adianta eu trazer a identidade da Alessandra, qual foi a outra que eu falei aqui? Estudiosa. Eu não preciso ser a Alessandra estudiosa para trazer. Ah, olha só, olha, é isso que a gente tem que ter em mente e a gente se confunde aqui. Ah, mas é legal se você ser uma pessoa brincalhona, pode ser que você venda mais, você sendo assim. Você sendo uma pessoa estudiosa, não. Qual é a identidade que a Alessandra precisa? Aqui precisa ter a Alessandra vendedora. Então, para isso que eu objetivei de meta, a identidade central que precisa estar ali é a Alessandra vendedora. É a Alessandra comunicadora. Por quê? Porque ela vai fazer vídeos, porque ela vai fazer lives, porque ela vai ter que estruturar copies. Então, é a identidade vendedora, é a identidade comunicadora, é a identidade estrategista, é a identidade daquela Alessandra quando ela está orquestrando a estrutura de um lançamento. Então, eu preciso colocar essa identidade. Não adianta eu colocar a identidade mentora, tem uma Alessandra mentora aqui tem uma Alessandra coach de negócios. Nesse momento, não é essa identidade que eu tenho que usar. Quando que eu uso a identidade mentora? Quando eu estou com o Zoom ligado ou no presencial com os meus alunos, com os meus mentorados comigo. Aí é essa identidade que eu ligo. Não adianta eu ligar a identidade vendedora quando eu estou entregando algo para os meus alunos, para os meus mentorados. Percebe? E às vezes a gente se confunde nisso. Você tá usando uma identidade no momento que ela pode até funcionar, mas ela não é, lembra? Regra de Pareto, 80-20. Ela não é a sua identidade mais certeira que vai te trazer um resultado ali bem focado. Então, em relação às identidades, você vai usar o quê? Ale, você não fez nenhum exercício com a gente sobre como é que eu desenvolvo essas identidades. Tem todo um método pra gente poder trabalhar isso. Mas eu quero que você traga a palavra. Então, você tem uma identidade vendedora, uma identidade estrategista, você tem a sua identidade brincalhona, você tem a sua identidade mãe, você tem a sua identidade mulher, você tem a sua identidade amiga, percebe? Essas identidades têm que estar em outros pontos, em outros momentos. Sempre que eu vou para algo e eu levo uma identidade errada, eu não vou ter ali, não é que eu vou ter falha no processo, eu posso até não ter falha no processo, mas eu não vou atingir o resultado que eu quero para aquilo. Por quê? Porque eu não tô com uma visão de futuro atraente bem definida, então o meu senso fica confuso. Né? Então, eu dentro de um contexto, eu uso uma identidade diferenciada, o que acontece? Eu enfraqueço o meu resultado. Então, você vai anotar aqui, ó, 3 identidades no máximo, né? Não só uma, mas 2 ou 3. Então, ok, ó, eu vou usar a minha identidade vendedora, a minha identidade comunicadora e a minha identidade estrategista sequencial, a minha identidade que
cumpre com o passo a passo do que precisa fazer. Por quê? Porque senão eu sei que eu vou chegar e eu vou acabar atrapalhando tudo. Então eu vou colocar, ó, 3 identidades, de 1 a 3 identidades, que elas são bem fortes, porque eu sei o que dentro de mim vai me fazer ter o resultado. Então, ok. Então essa foi a 6ª pergunta, certo? Quem em mim está no projeto? Qual identidade minha eu estou levando para dentro desse projeto, para dentro dessa meta? Aí, olha só que pergunta importante. Olha só que pergunta importante. De quais identidades eu preciso cuidar? Quais identidades podem me sabotar, podem me travar? 7ª pergunta. De quais identidades eu preciso cuidar? Quais identidades podem me sabotar, quais identidades podem me travar. Foi o que eu expliquei antes. Então eu pego e venho aqui pra live com a Alessandra Brincalhona. Aí começo a ler os comentários, começo a brincar, começo a interagir, perco o foco daquilo que eu tenho que trazer pra vocês, que eu tenho que colocar aqui pra vocês, e aí a confusão está armada. A confusão está armada. Então o que acontece? O conteúdo não vai ficar do jeito que é pra ele ficar, a entrega não vai ser do jeito que é, e aí a identidade brincalhona da Alessandra travou a Alessandra. Ok, aqui ainda eu tô falando de uma identidade brincalhona, né, da Alessandra que veio pra live e tá fazendo a live. E quando você tem uma identidade, por exemplo, a identidade da Alessandra perfeccionista. Ah, meu conteúdo não tá bom, então eu não vou fazer a live. Então, existem identidades na gente, por quê? Meu conteúdo não tá bom. E se as pessoas me julgarem? E se alguém brigar comigo lá? E se alguém falar alguma coisa? Falar pra mim que o meu conteúdo tá muito ruim? E o que? Percebe? Tem algo dentro, tem uma identidade dentro de mim brigando pra algo não acontecer, né? Qual que é a identidade que sabota? Eu preciso usar a minha identidade vendedora, comunicadora, a minha identidade perfeccionista me trava, a minha identidade brincalhona me sabota, e aí as coisas não acontecem. Só que essas identidades, elas estão todas dentro de mim. Visão de futuro atraente, estilo de vida no hoje, estar focada naquilo que eu estou fazendo. Eu consigo dizer para mim mesma o seguinte: eu estou no comando, eu estou no controle, porque aqui é uma voz querendo me travar. Do mesmo jeito que aqui é uma voz querendo que eu atinja o meu sucesso, querendo que lá, dia 31 de janeiro, eu esteja com o meu faturamento de 10 mil, que eu esteja lá com os meus clientes, percebe? Elas estão vindo do mesmo lugar, elas estão vindo da mesma cabeça. Qual tem mais força? Depende das identidades que eu mais uso. Se eu usar mais esse conjunto de identidades que trabalha dentro do essencial, focado, com uma boa visão de futuro, ela vai ter mais força. A questão é que às vezes eu estou usando muito esse lado aqui. A perfeccionista, aquela que me trava, a que tem medo, a que tem insegurança. Eu estou usando essas aqui. E essas duas identidades, elas foram criadas onde? Dentro do meu próprio mundo, dentro da minha própria experiência, dentro da minha própria história. Por isso que a gente usou o lastro, a gente começou o exercício usando o quê? Todo o lastro positivo. Para quê? Para ele dar força. Eu trago força para cá e aqui eu começo o quê? A diminuir. Porque aqui dentro da cabeça é um jogo. Literalmente é um jogo. A questão é, quando eu vejo esse jogo, quando eu entendo que eu tô no comando desse jogo, eu vou trabalhando isso de forma que eu consigo lidar e trabalhar melhor com isso. E aí, ok, então 7ª, você vai dar o quê? Nomes. Você vai dar nomes para essas danadinhas aí, a perfeccionista, a mimizenta, né? Eu gosto, a minha, eu falo assim, ixi, já começou a mimizenta aqui dentro da minha cabeça, entendeu? Aí eu consigo ver, eu consigo olhar para ela, deixo e falo assim, não, eu vou usar a minha identidade vendedora, com o meu lastro lá atrás e tal, e aí eu utilizo isso. E todos nós temos, né? Todos nós temos características. E às vezes tem identidades que eu vou desenvolver. Aqui a gente tá falando das identidades que eu uso. Eu tenho isso e eu tenho isso e tenho isso. Né? Agora aqui, eu tenho a identidade vendedora, mas ela tá fraquinha. O que eu vou fazer? Cara, eu vou dar alimento para ela. Eu vou fortalecer, eu vou estudar mais sobre vendas, porque eu entendi que essa identidade é muito poderosa. Quem tem essa identidade vendedora dentro de si tem muito sucesso. E eu sou uma vendedora nota 5. Caramba! Aí você vai estudar, porque tá focado no essencial para você trabalhar com isso. Por quê? Porque neste momento eu estou vendendo, então neste momento eu preciso aprender a lidar com isso. Ah, mas eu preciso aprender 10 coisas. Quais são as 2 principais coisas que se eu aprender vai me ajudar com as outras 8? Então, ok, fui lá e listei essas identidades.
Aí você vai fazer uma outra pergunta, você vai entrar num processo interno aqui. Agora você vai, na 8ª pergunta você vai entrar num processo interno. Como eu, Alessandra, coloquei lá que eu tenho uma identidade mimizenta, eu tenho uma identidade procrastinadora, eu tenho uma identidade medrosa, se eu coloquei essas três características, por exemplo, não é pra você colocar 20 identidades, você vai colocar lá de 1 a 3. Como eu coloquei essas 3, você vai fazer a seguinte pergunta: quando isso começou? Caramba, quando essa identidade, essa Alessandra mimizenta começou? E quando você for olhar para isso, né, você vai pegar uma identidade, talvez seja ideal até você faz com uma, descansa, passa, depois você volta. Começa a olhar na sua vida daqui para trás todos os seus estágios. Por exemplo, eu olharia para todos os meus estágios mimizentos. Quando aconteceu isso? Nossa, isso aconteceu bem forte há 2 anos atrás, quando eu estava naquele projeto tal. Aí eu vou lá e vou para aquele momento. Aí eu vou voltar, caramba, mas eu lembro também quando eu trabalhava lá no corporativo e tal. Aí você volta mais um pouco, você identifica lá. Aí você continua, meu Deus, e como é isso? Será que isso aconteceu antes? Aí você vai ver, poxa, quando eu tinha lá 20 e poucos anos e eu tava terminando minha faculdade, você vai ver que ele tava lá. Aí você vai voltar, você vai ver que ele tava... Por quê? Os padrões, eles vão se repetindo. E na maioria das vezes, as nossas identidades enfraquecidas no hoje, na nossa fase adulta, tá? A maioria, não todas, mas a maioria delas, a gente instituiu lá na infância. Então, lá na infância nasce, ela tinha um objetivo, ela tinha um movimento lá, aí o padrão vem se repetindo, e assim ficamos. E a maioria de nós trabalha assim, vive assim e trabalha assim. Alessandra, por que você diz isso? Né? Porque a gente vê pela própria distribuição de renda no mundo, como é que as coisas acontecem e como é que as coisas não acontecem, né? Então, é uma coisa que, se isso não vem de fora para dentro, se a sociedade não está querendo transformar, né, a sociedade em massa não quer transformar você, a sua vida em algo melhor, é você mesmo que precisa fazer isso, é você mesmo que precisa fazer esse movimento, começando com esse pequeno movimento do entendimento do que são identidades, o que pode estar te sabotando, o que pode estar te travando, para você poder ir desconstruindo isso. Então aqui no exercício, né, no exercício 7, onde você colocou lá as suas identidades fortalecedoras, né, as identidades que trazem vigor para você poder atingir o seu objetivo, aqui é a sua meta de curto prazo que a gente colocou. E na 7ª pergunta, na verdade, a gente fala assim, o que trava, né, o que pode estar me travando, o que pode estar me sabotando, né, de quais identidades eu preciso cuidar, por quê? Porque eu preciso usar a identidade vendedora, mas vem a identidade mimizenta, então eu preciso tirar ela do jogo. Então eu tô fazendo o que? Eu tô entrando em contato com essas identidades que me travam. O que eu tô fazendo? Eu tô olhando para elas daqui para trás. Em quais momentos elas surgiram, né? E aí quando eu volto com carinho, olhando com carinho para isso, eu vou ver que tem coisas que elas estão em mim desde a infância, né? Desde a minha infância. Então, ok. Aí qual que vai ser a pergunta 9, né? Quando ela se fez presente, a pergunta 8, quando ela se fez presente, você achou, você construiu toda essa história. E aí o que você vai fazer na última pergunta? Você vai pegar essas identidades, né? Você vai pegar essas identidades e você vai trabalhar um plano de ação para elas hoje. Então, por exemplo, eu, Alessandra, preciso, dentro de tudo que eu estruturei aqui, de todo o exercício que a gente fez, eu preciso usar a minha identidade vendedora. Só que aí vem a minha identidade mimizenta. Qual que é o seu plano para que a sua identidade mimizenta, ela não interfira nessa identidade que você precisa utilizar? Qual é a estratégia interna que você vai utilizar? Você vai acolher ela? Você vai olhar para os fatos com um pouco mais de frieza, num formato mais adulto e ver que aquele medo, que aquela historinha que você está contando para você, ela é infinitamente maior do que na realidade ela é. Você vai utilizar uma estratégia diferente. Eu vou fazer um vídeo, mas eu não vou distribuir o vídeo. Eu vou, ao invés de eu fazer um conteúdo para muitas pessoas, eu vou convidar só 2 pessoas. Quais são as estratégias que você vai utilizar aí para o que você colocou como meta? Como é que você vai passar a olhar para isso? Porque quando você começa a olhar para isso, você começa a ver que inclusive o tamanho disso, ele não é tão grande assim. E onde você vai fortalecer tudo isso? Você vai fortalecer tudo isso porque você está na construção de uma visão de futuro atraente, tá?
Bom, então o que eu deixei aqui pra vocês? Eu deixei 9 perguntas, eu contextualizei a questão da visão de futuro atraente. Essa ferramenta, isso tudo que eu coloquei aqui pra vocês, assim, ó, é ultra poderoso, porque isso coloca dinheiro no seu negócio, e eu sei que se você tem um negócio, você tá empreendendo, você precisa disso, então ele injeta dinheiro no seu negócio, ele traz pra você musculatura para que você possa dar os seus primeiros e próximos passos, né? Então eu falei pra você de um dos pilares da metodologia que o Tony Robbins usa quando ele vai falar de sucesso. Essa ferramenta aqui, né, essas perguntas que eu coloquei aqui pra você, por si só, ela já traz um baita de um resultado se você focar no essencial, né? Você mexe no seu estilo de vida, você foca no essencial, você coloca uma visão de futuro atraente no qual seja perfeitamente possível você atingir e você consegue o resultado, tá? Eu vi que algumas pessoas aqui estavam abrindo aqui para eu poder abrir a câmera de vocês para vocês poderem fazer perguntas. Se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem algum contato meu, a Luana Farias, que é a idealizadora aqui do projeto, ela tem meus contatos, mas eu tô aqui no Instagram, Alessandra Camilo Oficial. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu não vou abrir para perguntas aqui, porque daqui a pouco a live vai, né, a gente vai fechar essa 1 hora, mas você pode ir lá no meu direct, você pode fazer essa pergunta para mim. Se você estiver depois assistindo essa live no YouTube, você vai ter o meu contato aqui também nas observações aqui da página, e você também pode colocar uma pergunta para mim aqui sobre o tema. Se você quiser as perguntas num PDF lá que eu digite para você, você pode me mandar, eu digito para você também, mas o ideal é que você assista o conteúdo, né, que você venha anotando as perguntas e que depois você faça esse exercício com bastante calma, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, isso aqui é poderoso demais, demais, demais. E a segunda coisa que eu quero falar pra você é o seguinte: depois que você fez isso pra sua meta aí de 30, 60 dias, o que você vai fazer? Aí depois que você fez, se você não cumprir, se chegou no momento, você não chegou na meta, você vai refletir sobre aquilo. Se você seguiu todos esses passos. Se você não seguiu, te faltou alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai fazer novamente, faz um outro ciclo de 30 dias. Coloca outra meta de 30 dias ou pega a mesma meta e segue o ciclo diferente. Percebe? Porque aqui é o que, ó? Aqui é você qualificar. Aqui a gente trouxe um método, essencial, e dentro desse método essencial, o que você vai fazer? Você vai repetindo até que você, né, que é o que a gente vai falar de masterizar, até que aquilo fique verdadeiramente potencial e muito bom. A partir disso, você vai e coloca isso numa meta maior, né? E então, assim, segue esses passos direitinho aqui. Se ficou alguma dúvida, você manda pra mim lá no meu direct. Se você quiser o PDF com as perguntas, pede lá pra mim no direct que eu mando pra você também. Lu, gratidão pelo convite, eu espero ter contribuído aqui com a sua audiência. Eu adorei fazer esse conteúdo, vou deixar ele salvo depois lá no YouTube, também para quem quiser, pra galera que for assistir depois pra mim lá no meu canal, tá bom? Beijo grande, ó, vejo vocês por aí, hein? Qualquer coisa já sabe, só me procurar lá no Instagram. Beijo, Lu, até breve. Mas eu virando aqui, ó, vocês estão vendo meu altar ali, vou encerrar. Beijo!